Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Quem fala é o professor Emerson e hoje vamos trabalhar com a racionalização de denominadores. O que é isso, professor? Nunca vimos? Nunca viram, mas vamos ver agora e aí eu vou tentar facilitar usando algumas técnicas aqui para deixar esse conteúdo mais fácil. É um conteúdo mais complexo sobre raiz. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui para facilitar para vocês. O fato é, para que serve a racionalização, né? Nós chamamos aí de racionalização de denominadores. Quando fala de denominador, é porque está falando de fração. E o que acontece, pessoal? Toda fração, ela nunca pode ter raiz no seu denominador. Ela pode ter raiz no numerador, mas no denominador ela não pode ter raiz. E aí quando ela tem raiz no denominador, é que nós utilizamos a racionalização. Então a racionalização, ela é para tirar aquela raiz daquele denominador. Então nós tiramos a raiz do denominador, e aí muitas vezes ela aparece no numerador, mas aí no numerador não tem problema, beleza? Então a racionalização de denominadores é para isso, para tirar aquela raiz do denominador e aí a fração ela pode ficar do jeito certo, tá bom? Então olha o exemplo 1, racionalize os denominadores a seguir. Olha na letra A, 1 sobre raiz de 6, não pode ter raiz no denominador, e aqui tem ó, a raiz embaixo. O denominador ele é a parte de baixo. Para quem não lembra, a estrutura da fração é assim, né? Numerador sobre denominador. Então, pessoal, não pode ter raiz nessa parte aqui, por isso que fala racionalização de denominadores. E igual na letra A nós já estamos vendo. Aí qual que é o método que eu devo utilizar para tirar essa raiz do denominador? Basta eu multiplicar toda a fração pela própria raiz. Ah, eu vou multiplicar só a parte de baixo? Não, toda a fração. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre raiz de 6, que é a fração, multiplicado tanto de cima como de baixo pela raiz de 6. Olha aí para vocês verem. Eu tenho que multiplicar pela própria raiz, mas não só o de baixo, o de cima também. E aí fica, pessoal, 1 vezes raiz de 6 é raiz de 6, porque todo número vezes 1 é ele mesmo, até mesmo as raízes, sobre 6 vezes 6, 36. Ou então 6 ao quadrado, dá na mesma, tá bom? Raiz de 6 sobre, pessoal, raiz quando ela não aparece o índice é 2. E aí eu posso cortar expoente com o índice, esse 6, ele sai da raiz. E aí o resultado fica esse daqui, ó. Raiz de 6 sobre 6. O que eu fiz? Eu racionalizei esse denominador. O denominador deixou de ter raiz e agora a fração ela está correta. Então, em todos os casos, nós vamos fazer isso. O numerador, que é o de cima, ele pode ter raiz, tranquilo. Só o denominador que não. Letra B, 4 sobre raiz de 5. Então, vai ficar 4 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5. Então, eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela própria raiz. 4 vezes raiz de 5 fica 4 raiz de 5. Ué, professor, por que aqui tem número de fora e a de cima não ter? Porque aqui em cima era 1 e todo número vezes 1 é ele mesmo. E quando a raiz não tem nada aqui do lado, eu sei que o número que está lá é 1, então não precisa colocar. Beleza? 4 vezes raiz de 5, 4 raiz de 5 sobre 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Por quê? É o 5 uma, duas vezes, tá bom? 4 raiz de 5 sobre índice quando não aparece é 2, então pode cortar expoente 2 com índice 2. Esse radicando 5 vem para fora, já estou confundindo com potência, né? E aqui eu cheguei no resultado, pessoal, por quê? O número de fora da raiz aqui de cima, ele pode simplificar com o de baixo, mas nesse caso não dá. 4 com 5 não simplifica, porque não dividem pelo mesmo divisor, né? Então aqui eu finalizei a letra B. Letra C, raiz de 7 sobre raiz de 3. Aí eu tenho duas raízes. Agora bate a dúvida, eu vou multiplicar por qual raiz?
Porque aqui eu já tenho raiz em cima também. Só que o numerador, que é o de cima, ele pode ter raiz, o denominador que não pode. Então, nesses casos, eu multiplico pela raiz de baixo. Então, vai ficar raiz de 7 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Olha aí. Multiplica pela de baixo, porque eu quero tirar essa daqui. A de cima ela pode ficar. 7 vezes 3 dá 21, então fica a raiz de 21, sobre 3 vezes 3, eu posso escrever 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 21 sobre expoente 2, aqui quando não aparece o índice é 2, corta, esse radicando 3 vem para fora, perde o radical que é o símbolo, fica raiz de 21 sobre 3. E a letra D, eu tenho aqui, né, 20 sobre 2 raiz de 20. Isso aqui é uma parte interessante também. Por quê? Esse número de fora ele está multiplicando pela raiz de 20. Só que o que eu tenho que tirar é só a raiz, esse 2 não precisa. Então eu não vou multiplicar, eu sempre multiplico pela parte de baixo, mas eu não vou multiplicar por 2 raiz de 20. Eu vou multiplicar só pela raiz, porque eu quero tirar só ela. Então vai ficar 20 sobre 2 raiz de 20 vezes a raiz de 20. Então eu vou multiplicar somente pela raiz, por esse 2 aqui não, tá bom? 20 vezes raiz de 20 dá 20 raiz de 20 sobre 2 vezes a raiz. 20 vezes 20 dá 20 ao quadrado. 20 raiz quadrada de 20 sobre 2 vezes. O índice, quando não aparece, é 2. Posso cortar o expoente 2. Com o índice 2, esse 20 vem para fora. Aqui, pessoal, eu poderia fazer uma multiplicação para depois simplificar, mas não precisa, né? Por quê? Aqui eu vou fazer o seguinte. Fração, quando de cima é igual de baixo, eu posso cortar. Então, eu posso cortar esse 20 com esse 20. Aí sobra a raiz de 20 em cima sobre o 2 embaixo. Olha o resultado aí, beleza? Aqui nós finalizamos a letra D, bom? Aqui foi muito 20, né? Agora a gente vai para a letra E e para a letra F, que vai apresentar algumas situações diferentes, que é o quê? Índice, né? Aqui todos os casos o índice era 2, aqui já tem índice diferente, que já complica um pouco, mas vamos ficar atentos, tá bom? Olha aqui, pessoal, na letra E eu tenho 1 sobre raiz quinta de x, então vai ficar 1 sobre a raiz quinta de x vezes, agora eu vou multiplicar por quanto? Eu tenho que multiplicar, eu tenho que tirar essa raiz, eu tenho que entender que eu tenho que tirar essa raiz do denominador. Então, nesse caso, como o índice é diferente, eu não posso multiplicar pelo próprio radicando aqui dentro. Não posso multiplicar pela raiz quinta de x. Eu tenho que criar uma multiplicação que depois vai ter uma potência aqui dentro que dê para cortar o expoente com o índice. Então, eu não posso multiplicar pela raiz quinta de x. Nesse caso, eu tenho que multiplicar pela raiz quinta de x elevado à quarta. Por quê, pessoal? Porque vai ficar assim, ó. 1 vezes raiz quinta de x elevado à quarta é raiz quinta de x elevado à quarta. Beleza. Porque todo número vezes 1 é ele mesmo. Agora, quando eu multiplico essa parte de baixo, raiz quinta de x vezes raiz quinta de x elevado à quarta, fica raiz quinta. Multiplicação de potência de mesma base, aqui é potência de mesma base, porque aqui eu tenho x vezes aqui eu tenho x à quarta, a base dos dois é x. O expoente, quando não aparece, é 1. Então, eu devo repetir a base, que é x, e somar os expoentes. 1 mais 4, 5. Ó. Então, fica x elevado à quinta, beleza? E aí fica raiz quinta de x elevado à quarta sobre expoente e índice, quando são iguais, eu posso cortar e eu perco o radical, que é o símbolo, e o radicando do x ele sai. Então, tá vendo? Eu perdi a raiz do denominador e esse é o objetivo. Então, quando o índice é diferente, eu tenho que fazer essa imaginação, eu tenho que imaginar isso, tá bom? Por isso que às vezes é um pouco complicado. Mas olha a letra F.
b sobre raiz sexta, que é um 6, tá, pessoal? Apareceu um b também, né? Raiz sexta de x elevado ao cubo y. Então fica b sobre raiz sexta de x ao cubo y vezes. Agora, por qual que eu vou multiplicar? É igual a situação anterior, só que é mais complexo ainda. Eu tenho que imaginar o seguinte: tanto x como y, eu quero perder o radical, porque não posso ter raiz no denominador. Tanto x como y, eles vão ter que ter expoente 6 para eu poder cortar com esse índice aqui e sair. Então eu tenho que multiplicar por uma raiz desse jeito. Então eu já sei que eu vou multiplicar pela raiz sexta, mas vai ser raiz sexta de quanto? O x, pessoal, aqui já é 3, então aqui vai ter que ser 3 também, para quando eu somar os expoentes, dar 6. O y, ele já vai ter que ser 5. Por quê, pessoal? Porque aqui o y é 1. Quando eu for somar com 5, vai dar 6. Então, a gente vai multiplicar pela raiz sexta de x ao cubo vezes y à quinta. b vezes raiz sexta de x ao cubo e y à quinta fica b raiz sexta de x ao cubo y à quinta. Basta repetir, porque número de fora com o de dentro da raiz não junta, não multiplica, né? Fica um fora e um dentro, basta repetir. O b, como ele é uma letra que a gente não sabe o seu valor e nem tem como descobrir aqui, a parte de cima ela vai finalizar desse jeito. Agora aqui nós temos raiz sexta de x ao cubo y vezes raiz sexta de x ao cubo y à quinta. Vai ficar raiz sexta. O x, quando eu vou multiplicar, aqui eu tenho x ao cubo, vezes aqui eu tenho x ao cubo. Potência de bases iguais, repete a base, soma os expoentes. 3 mais 3, 6. Fica x à sexta. Y vezes y à quinta. Potências de base iguais, repete a base. O expoente, quando não aparece, é 1. 1 mais 5, 6. Então, y à sexta. E agora eu tenho b raiz sexta de x ao cubo y à quinta sobre toda raiz que tem potência lá dentro. Quando o expoente é igual ao índice, pode cortar. Então, esse vem para fora. Pode cortar. Esse vem para fora. Sobre xy, aqui eu finalizei a questão. Ó. Tranquilo. Agora, eu tenho que ter essa percepção de quando eu tenho potência e o índice é diferente de 2, eu tenho que tentar multiplicar do jeito que fica uma potência dentro e que o expoente vai ser igual a ele, para cortar. Aí a gente tem que fazer essa análise. Agora, aqui nós finalizamos o exemplo 1, vamos para o exemplo 2. Coloquei só 2 questões para a gente poder finalizar nossa videoaula e ela não ficar tão extensa, já vai ficar um pouco, né, para não ficar tão grande. Aplicando as técnicas de racionalização, resolva os 2 itens a seguir. Então aqui a gente já vai ver algumas técnicas que é importante. Por quê? Porque aqui eu tenho na letra A 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 3. Então eu tenho uma pequena expressão aqui embaixo. Ó. E aí já não é igual o exemplo 1 que nós fizemos. Por quê? Porque eu tenho 2 raízes e eu tenho uma adição entre elas. Qual que é a técnica que eu tenho que fazer? Fica assim, ó, 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 3 vezes. Eu não tenho que tirar a raiz do denominador, então eu tenho que multiplicar por ele mesmo, mas nesse caso eu multiplico invertendo o sinal dessa adição. Então vai ficar raiz de 6 menos raiz de 3. E aqui também raiz de 6 menos raiz de 3. É assim que funciona a técnica. Eu multiplico pela própria expressão, mas trocando o sinal de mais por menos. Aí fica 2 vezes raiz de 6, aqui eu vou ter uma multiplicação, como se fosse uma propriedade distributiva. 2 vezes raiz de 6 dá 2 raiz de 6, mais vezes menos, menos, 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Agora fica aqui, ó, 6 vezes 6 dá 6 ao quadrado, mais vezes menos, menos, 3 vezes 3, 3 ao quadrado. 2 raiz de 6 menos 2 raiz de 3. Sobre, aqui quando o índice não aparece é 2, então posso cortar expoente 2 com índice 2, esse 6 vem para fora. Posso cortar expoente 2 com índice 2, esse 3
vem para fora, e aí a gente vai seguir aqui embaixo. Então fica 2 raiz de 6 menos 2 raiz de 3 sobre 6 menos 3 dá 3. Aqui não tem como simplificar, a gente finaliza a questão aqui, ok? E a letra B para a gente finalizar nossa videoaula. Raiz de 5 sobre raiz de 7 menos raiz de 2. É aquela situação, né? Vou repetir a raiz de 5 sobre raiz de 7 menos raiz de 2. Aí eu vou multiplicar pela própria expressão de baixo, mas é como eu falei, invertendo o sinal. Se aqui é menos, vai ter que ficar vezes raiz de 7 mais raiz de 2. Embaixo, a mesma coisa. Em cima vai ficar 5 vezes 5 aqui. Aqui em cima ficou diferente, né? Quando eu multipliquei o 2, ele ficou do lado de fora. Aqui, como o 5 está dentro da raiz, vai ficar do lado de dentro. 5 vezes 7 dá raiz de 35. Mais 5 vezes 2 dá raiz de 10. Embaixo vai ficar 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Menos vezes mais, menos 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Raiz de 35 mais raiz de 10 sobre. O índice da raiz quando não aparece é 2. Então, posso cortar o expoente com o índice. Esse 7 vem para fora. Aqui acontece a mesma coisa. Corta, corta. Esse radicando vem para fora. Igual a raiz de 35 menos raiz de 10 sobre 7 menos 2, 5. E aqui nós finalizamos a questão. Finaliza aqui a videoaula, vou deixar esse espaço para vocês tirarem o print. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição para esclarecer. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.